Ouvintes do programa Teletema, estamos em contato com ele, que é músico, que é apresentador do programa Reggae Inbox na Rádio Teletema, em mais de uma dezena de rádios, ou mais de 2 dezenas. Depois ele vai contar essa história da rede pra gente. Ele que também estuda como tradutor e intérprete, Zé Orlando. Boa tarde, Zé, tudo bem? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, ouvintes da Rádio Teletema. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, o espaço de poder estar me comunicando com vocês desse programa tão legal que é o Teletema Cast, não é isso? Isso aí, obrigada, Zé. A honra, o prazer é todo nosso de estar recebendo você aqui. A gente que estava ensaiando essa entrevista já fazia um tempo, né? Faz parte. Isso aí. Zé Orlando, sobre a sua deficiência visual, você já nasceu com a deficiência? Adquiriu depois? Conta pra nós como foi esse processo aí. Eu tinha 5 meses de idade quando adquiri o glaucoma. E por incrível que pareça, na minha família ninguém tinha, a não ser um irmão meu. E aí, como nós morávamos no interior do Maranhão, aí ficava aquela coisa, foi mãe d'água, coisas crendices populares, né? Que isso não vem bem ao caso. Moral da história, eu aprendi a ver limitadamente, mas isso nunca foi empecilho para mim, tanto como pessoa e também como ser humano, né, Thaís? Que eu acho que aí fica o grande recado para as pessoas que às vezes se acham tão perdidas por causa de uma determinada deficiência, e a gente não tem que levar isso muito a granel, a gente tem que saber conviver e, acima de tudo, ter um psicológico bom para que nós consigamos galgar os espaços possíveis. Com certeza. E hoje você é baixa visão ou cego? É total mesmo, não tem nada de visão? Olha, eu diria, eu fui baixa visão, fiquei entre o lá e o aqui, hoje eu estou entre o baixa visão e o cego. É mole ou quer mais? Você tem ideia da porcentagem de visão que você tem? Eu creio que uns 2%, Thaís, que me ajuda muito, viu? Mas muito. Eu não sei, porque às vezes a gente, e isso é interessante, que você, meu ouvinte, você, minha ouvinte, que estejam nos escutando, peçam para o médico medir a porcentagem de visão, porque eu só vim saber disso aos 50 anos de idade, quanto de visão eu tinha. Tem aquela questão da acuidade visual, né? Isso. Tem várias terminações, né? Exatamente. E Zé, sobre a música, como a música entrou na sua vida? Hoje você toca vários instrumentos, canta também, como é que é isso? Thaís, eu acho que na verdade eu acho que eu já fui feito cantando, sabe? Porque a minha mãe fala que mesmo sem falar, com meses de idade, eu já meio que rosnava alguma coisa, que sofejava alguma coisa. E algumas pessoas, por incrível que pareça, gente da minha própria família, achava isso muito incômodo. E ela disse não. E isso foi crescendo ao longo da minha vida, tanto que assim, a minha paixão, Thaís, o meu amor se chama música. Você quer me deixar triste, me deixa sem a música. Aí eu fico entristecido, eu fico cabisbaixo. E veja, independente do estilo, tá? Eu creio que música boa, ela é em qualquer estilo musical. Certo, e você já tocou em bandas, tocou ou cantou, não sei, né? Em bandas como a Tribo de Jah. Eu era sua fã mesmo sem saber quem você era. E depois, agora, né, você está trabalhando comigo aí na Rádio Teletema e diversas outras web rádios. Como que foi essa questão da Tribo de Jah? Você já tocou em outras bandas também? Conta pra nós. Para você ver, né? Para você ver como o mundo é tão extenso e é tão pequeno. Por um tempo, morando na Escola de Cegos do Maranhão, em São Luís, nós montamos uma banda dentro da própria escola. Isso sem apoio da diretora. A diretora, ela só foi apoiar, na verdade, quando a gente começou a fugir para se mostrar para outros produtores, para outros donos de banda. Aí eles foram apoiar. E aí, a música, como eu falei para você, faz parte da minha vida.
tanto que aos 4 anos de idade eu ganhei o meu primeiro prêmio. Eu não sabia nem o que era, mas eu fiquei muito feliz por minha mãe ganhar o dinheiro por mim, né? Eu ganhei o dinheiro e entreguei, lógico, para ela o que uma criança, por exemplo, sabe fazer com dinheiro. Nada, né? Mas, voltando aos dias mais atuais, então nós montamos a banda e começamos a tocar nos mais diversos lugares de São Luís. Isso virou uma propagação muito grande e a gente acabou indo parar com outros donos de equipamentos e fomos ficando bem conhecidos no estado do Maranhão. Isso, a gente estava um dia tocando na praia da Ponta da Areia, que é uma das praias que mais se exibe o reggae em São Luís, e o Fauzi, que é o idealizador da tribo de Jah, ele nos viu tocando e, como ele era aficionado por reggae, é aficionado por reggae, e ele achou muito interessante. E viu ali, de repente, um filão que poderia levar o trabalho dele, assim como o nosso, também além de São Luís do Maranhão. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei durante 23 anos, 9 meses e alguns dias na tribo de Jah, gravei 12 CDs, gravei 2 DVDs, tudo ao vivo, e os CDs alguns foram em estúdio. E aí cabe uma hora que você tem que sair até mesmo para você mostrar o teu aprendizado, aprender muito mais, porque a vida, ela não pode ser retratada só em um lugar. Você não pode simplesmente dizer, eu só sei fazer uma determinada coisa. Não, você tem que fazer inúmeras coisas, porque é ali que está a tua história, é ali que está o teu ensinamento e principalmente o teu aprendizado. E aí, passado esse tempo, eu senti a necessidade de aprender mais, e aí me veio a ideia de montar colocar a minha própria cara à tapa, que é a Pedra Rara. E aí hoje nós estamos com o trabalho, não só o trabalho musical, mas também uma web rádio, que daqui a pouco a gente fala sobre isso. E a Pedra Rara, ela surgiu a partir da tribo de Jah, ou só você com outra equipe montou a Pedra Rara? Sim, ela surgiu, na verdade ela foi pensada, idealizada na tribo de Jah 3 anos antes de eu sair da banda. Algumas pessoas chegaram a me perguntar, Zé, você não pensa em sair da tribo? E eu cheguei a dizer, não, eu não penso. Só que a vida dá muitas voltas, né? Existem inúmeras coisas que a gente tem que pensar. E quando você sai de um determinado lugar que você se sente confortável, isso de certa forma é saudável. Por que saudável? Caramba, mas você vai sair de um lugar onde você é muito benquisto, onde você teu trabalho é consolidado para começar um outro? Sim, aí é que está o grande barato, né? Porque se o sol nasce para todo mundo, eu ainda não tinha ido buscar o meu pedacinho e faltava eu fazer isso. E uma construção, e aí todo esse nosso papo é interessante que o ouvinte fique esperto. Uma construção, ela é maravilhosa quando você sonha, começa a construir e realiza, e aí você olha para trás, vê todo aquele caminho percorrido e até sorri das dificuldades que você passou. É verdade. E hoje a Pedra Rara tem quantos anos de estrada? Hoje nós temos, nós começamos em 2009, nós estamos com 11 anos. Na verdade, Thaís, a Pedra Rara, ela se resume a mim. Por que isso? Caramba, Zé, mas você fala, mesmo com um trabalho gravado, com outras pessoas, você fala que a Pedra Rara se resume a você? Sim, porque quem dá a cara para bater sou eu. É lógico, a gente contrata os músicos para que eles gravem, mas assim, para todos os efeitos, e aí vale ressaltar que às vezes você coloca uma banda, por exemplo, e eu não vou citar aqui nomes para até mesmo não cometer injustiça, mas uma banda bem consolidada, aí sai um componente, sai outro, sai um componente,
a coisa fica desfalcada, a foto, aí você quer uma foto, eles começam a usar fotos antigas que não tem nada a ver. Então, é assim, você usou uma foto, se você é o principal mentor e se é você que mantém aquele trabalho, obviamente é a cara que vai para a tapa, é a sua, não tem outra para ir. E partindo desse princípio, nós temos já um CD gravado, já estamos caminhando para o próximo CD gravado, já estamos pré-produzindo o próximo CD, mas assim, para todos os efeitos, a Pedra Rara, mesmo tendo todos esses músicos participantes, ela se resume a mim. Certo, ela não é uma banda, então, que pode ser contratada para shows. Isso. Não, ela pode ser contratada para shows, mas veja, e aí eu vou te explicar um pouquinho por quê. Por que você não usou o Zé Orlando? Porque existe um cantor em Fortaleza, por sinal muito conhecido no Nordeste, e ele é cantor de música brega e de lambadas e de estilos bem nordestinos. E aí, veja, a questão do homônimo, ele sempre causa confusão. Por quê? Porque se eu me coloco como Zé Orlando, haveria confusão com o José Orlando, apesar que o meu nome é José Orlando, mas eu resolvi abdicar do meu nome, lógico, mesmo sendo bem conhecido no meio do estilo em que eu trabalho, até mesmo para colocar o nome do projeto musical, que nada mais é do que a diversidade de pensamentos de pessoas, ou seja, não existem duas Thaís, não existem dois Zé Orlandos. É por isso que nós somos Pedras Raras. Verdade, é um bom conceito. Então você é a Pedra Rara, assim como eu e nós todos, né? Os ouvintes também somos Pedras Raras. Nós somos, exatamente, Thaís. Zé, e como o reggae surgiu na sua vida? Você tem esse estilo, já que a gente fala com você e já ouve a voz daquele regueiro, assim, de primeira. Né? O Zé é sinônimo do reggae, não sei porquê, se é porque a gente já tem essa história de ser fã da tribo de Jah e agora do programa Reggae Inbox, né? O programa Reggae Inbox, ele já está no ar há 6 anos, você comentou, né? Então como surgiu o reggae na sua vida e também aí por consequência o programa Reggae Inbox está no ar aí há 6 anos no Brasil e Europa também, né? Esse programa muito bacana que está com a gente aqui também na Teletema como parceria com a Pedra Rara. Eu só agradeço pelo espaço, né, da Teletema nos ter dado. Bom, o reggae, o primeiro reggae eu escutei, eu tinha 4 anos, mas eu não tinha nem ideia do que seria isso. Eu vim entender um pouco já dos 15 anos em diante, quando nós começamos a tocar. Quando eu falo nós, eu falo eu e a galera da tribo, que nós começamos a tocar juntos e escolhemos um estilo musical. E aí tu bem perguntaste, por que o estilo reggae? O reggae, ele surgiu no Maranhão, que para vocês terem uma noção, de cada 10 programas de rádio, 8 eram programas de reggae. Então não tem como você fugir do estilo musical. Além disso, é uma música que ela apregoa muito a igualdade entre as pessoas, essa coisa da dissociação do porquê fulano é negro, porquê fulano é branco, porquê... Não, nós somos iguais perante ao Criador. Pelo menos é isso que nós temos em mente, né? Apesar de que isso não ocorra todos os tempos. Haja vista essas mazelas que estão acontecendo aí, principalmente agora nesses últimos dias. Mas partindo desse princípio de tocar o reggae, aí comecei a ler sobre o estilo, comecei a ler sobre muita coisa do reggae. Não sou aficionado por Bob Marley, não, porque eu conheço uma infinidade de artistas que têm trabalhos muito bons quanto Bob Marley, né? E apesar dele ser um dos difusores do reggae no mundo, existem muitos trabalhos maravilhosos que a gente tem quase que toda semana mostrado na Teletema para os ouvintes. E aí o Reggae Inbox nasceu dessa necessidade de nós fazermos
fazemos um programa diferenciado. Caramba, mas um programa musical é quase que sempre a mesma coisa. Não é, desde que você traga elementos para que o teu programa ele não seja nem o melhor nem o pior, mas seja diferente. E para isso a gente começou a trazer. Eu sempre falei que eu não sou locutor, eu não sou DJ, eu sou músico. E o músico, cabe a ele mostrar o que muitas das vezes as pessoas não sabem, não conhecem e muitas das vezes não entendem. Então, o nosso Reggae Inbox, a começar pelo nome. Se você, em qualquer idioma, falar Reggae Inbox, a palavra ela vai fluir igualzinho. Ela não vai pegar, por exemplo, um nome aportuguesado e colocar, e aí vai ter problemas para a pronúncia. Então, a gente já veio desse princípio. E também a questão de falar com outras pessoas de outros países. Por quê? O nosso trabalho é pela web. A web, ela tem uma extensão maravilhosa. Ela abrange o mundo inteiro. Ela não abrange simplesmente só os estados brasileiros. E quando você chega e cumprimenta um ouvinte teu em alemão, em francês, em italiano, e aí não é obrigado você saber falar o idioma, mas se você o cumprimenta nesse idioma, ele vai, opa, o cara ou a menina tá falando no meu idioma. Peraí, eu vou ver o que é isso. Por quê? Porque aí aguça a curiosidade do ouvinte em nos conhecer. É assim que o Reggae Inbox se sente. A gente não é envaidecido por isso. Pelo contrário, a responsabilidade ela é imensurável. Ela é muito grande para que nós jamais deixemos os nossos ouvintes por exemplo, sem um dia, né? Nós fazemos sempre ao vivo. Então, toda semana a gente está ali batendo ponto na Teletema, os nossos amigos nas salas de gravações, a gente aqui também nas salas de gravações e nas outras rádios também. Então, a gente tem esse compromisso. Para a gente, isso é impagável, Thaís. E o bacana é que você tem os cumprimentos ali em vários idiomas, né? Eu acho que esse é um dos principais, e tem muitos diferenciais do programa, mas acho que é um dos principais diferenciais, igual você falou, né, nos outros idiomas e tal. Sim, sem dúvida, porque, como eu falei para você, a internet, ela já está falando, ela é uma rede, então ela não se aplica somente ao Brasil. Ok, vamos aqui traçar um parâmetro, a Teletema, ela consegue ir do Rio Grande do Sul a Manaus, mas é só aí que ela vai? Não, ela vai em todos os países, né? E é isso que a gente tem que usar dessa perspicácia de colocar o ouvinte a aguçar a curiosidade dele e dizer assim, peraí, eu quero saber que rádio é essa que está falando em francês, que está falando em inglês, e os caras estão vindo do Brasil. Por que isso? Porque você é colonialista? Não é. É uma questão de você buscar a comunicação, da tua comunicação ser altiva, da comunicação ser saudável e, acima de tudo, de você buscar um novo público, que não só o público brasileiro. Muito bacana isso. Quem dera eu soubesse falar várias línguas também onde o Teletema alcança. Mas, Zé, nós estamos aqui em Lajeado, eu estou em Lajeado, Rio Grande do Sul, e aqui no Rio Grande do Sul é um estado onde a tribo de Jah fez muito sucesso. Ao que você atribui esse sucesso nesse estado aqui, até em Santa Catarina? Bom, primeiro pela persistência da tribo em chegar até o Rio Grande do Sul. Nós fomos apresentados ao Rio Grande do Sul pelo maranhense que mora em Porto Alegre. Ele pegou o nosso CD e saiu levando, aliás, nosso LP, e saiu levando de porta em porta. Para quem não sabe o que é LP, para os mais jovens, né? LP é a sigla de long play, que é um disco em vinil, tá? Então, ele saiu de porta em porta levando
o nosso vinil, nosso disco, o primeiro disco da banda, chamado Regueiros Guerreiros. Além disso, a própria empatia com que o rio-grandense, o catarinense, o brasileiro, o mundo em geral sempre nos recebeu, sabe? Porque também eles viam da nossa parte reciprocidade. Porque, Thaís, fala sério, a gente vê muito artista aí, e aí não cabe julgar quem somos nós, mas tem muito artista que se acha o último pacote de bolacha do deserto. E quando não é assim, a gente sobrevive de fãs, tá? E se não forem os nossos fãs, o nosso trabalho não é propagado jamais. É verdade. E diga-se de passagem, eu, alguns anos atrás, vendi os meus CDs. Mas, dentre esses CDs que eu vendi, tinha apenas 9 da tribo de Já. Então, eu acho que eu era um pouquinho fã, né? Com certeza, com certeza. Mas isso é bacana. Eu lembro, Thaís, e assim, para ser bem rapidinho, porque o tempo é ouro, né? O primeiro show que nós tocamos em Porto Alegre, alguns dos nossos colegas disseram: aqui não vai dar nada, a galera aqui é muito fechada para a música deles, né? E realmente a gente sabe que há uma galera, principalmente gaúcha, que curte muito o som deles. E é errado de forma nenhuma. Eu creio que o valor fundamental tem que começar pela sua casa. Se não houver isso, de forma nenhuma você tem que abraçar primeiro os outros e depois abraçar a si próprio. Não, primeiro você tem que gostar de você mesmo. Bom, eu lembro que cabia mais ou menos umas 2-3 mil pessoas, eu acho, e tinha 150 pessoas, né? É uma imensidão você tocar para um lugar desse. Mas, por outro lado, é uma sementinha que você começa a plantar. E, para quem não sabe, uma planta, olha, a gente já vai até para o lado da agricultura. Uma planta, para que ela nasça viçosa, ela morre. No advindo dela é que ela nasce com todo o teor de lindeza, de beleza, e aí, então tem que haver esse tipo de coisa. E a persistência, ela é fundamental em toda a nossa vida. Se não houver persistência, se não houver algo que você construa, né, você não vai ter nada o que contar. Exatamente. Nós que somos diretores de web rádios é que sabemos também disso. A persistência é a alma da web rádio. Sem dúvida, Thaís. Nós que ainda não temos a credibilidade que uma rádio comercial tem, mas a gente chega lá, e eu sempre digo que para que nós tenhamos isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma boa casa. E qual é uma boa casa? Um bom site, uma boa programação, né? Pessoas que estejam e que sejam abnegadas pelo trabalho, porque a gente sabe que o trabalho ele não é remunerado, só que por um lado você não tem a remuneração, mas por outro lado a tua exposição, tá, perante as outras pessoas, ela é fantástica, fantástica, fantástica. Olha, devido ao Reggae Inbox, eu já enviei programas para o México, para a Polinésia Francesa, tudo daqui do Brasil. Não precisei sair de casa. É só a gente trabalhar. Trabalhando, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a gente chega. É isso aí. O trabalho combinado com o comprometimento, a gente vai longe. Devagar e sempre. Exatamente. Na lei da tartaruga, né? Devagar e sempre. Exatamente. E agora, Zé, já que estamos no mês em que se comemora os 70 anos da televisão no Brasil, e o nosso assunto aqui do programa Teletema é a televisão, são as telenovelas, essas que há mais de 60 anos já são nossa companhia aí, diária, né, digamos assim. O Zé e a TV, qual a sua relação, Zé, com a TV?
Eu gosto muito de televisão. Eu, mesmo hoje com os canais de streaming, mesmo hoje com tudo ao nosso dispor, mas eu creio que a televisão ela ainda tem muito a contribuir. Olha só, eu comecei a assistir televisão em telepostos. E aí você me pergunta, Zé, o que é teleposto? Era uma espécie de um lugar onde você colocava a TV para que as pessoas pudessem assisti-la na praça, tá? Porque até então, isso na década de 70, nem todo mundo tinha televisão. Então a gente ia para a praça para assistir televisão, tanto que às 10 horas da noite era desligada a televisão para todo mundo ir dormir, certo? E aí, falando em novelas, Thaís, eu lembro que algumas novelas bem antigas que eu cheguei a ver, não tinha assim a noção do que era, mas eu cheguei a ver, por exemplo, As Pupilas do Senhor Reitor, eu vi O Terceiro Pecado, tá? Eu vim entender um pouquinho de novela mais ou menos de 76 para cá, aonde a minha primeira novela foi Anjo Mal, protagonizada por Susana Vieira, que ela fazia o papel de Nice. Que bacana. Essa é a primeira novela que você tem lembrança, assim, de ter assistido? Isso, que eu já tive um certo entendimento, né? Mas até então eu já tinha visto muita coisa, e além disso tudo era em preto e branco. Exatamente. A novela em cores veio com o Bem Amado. Isso. A TV em cores, na verdade. E, Zé, você pode destacar algum ator ou atriz que você admira o trabalho? Seu ator, sua atriz favoritos? Tem muitos atores fantásticos no Brasil, né? E alguns atores também americanos que são muito bons. Por exemplo, até mesmo quando a gente começa a entender. Por exemplo, os atores brasileiros, eu com certeza a velha guarda dos atores, como Antônio Fagundes, Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Rubens de Falco, o saudoso Rubens de Falco, né? A gente vê, eu amava a Lucélia Santos. Eu acho a Lucélia, mesmo na idade que ela está, ela ainda tem um rosto de criança, um rosto infantil. E eu amava ver a Lucélia Santos trabalhando. Além disso, a própria Regina Casé, ela fez papéis muito interessantes. Partindo já pro cenário internacional, digamos assim, eu gosto muito de dois atores que fizeram dois papéis assim fantásticos. Um fez o Stephen Hopkins naquele filme A Teoria de Tudo, e o outro foi o Jamie Foxx, que fez o Ray Charles, né, que ele representava o próprio Ray Charles. Thaís, eu te digo que eu nunca vi um cara para imitar tanto um deficiente visual quanto o Jamie Foxx. Ele foi sensacional em todos os estilos, porque eu digo isso porque eu a vida inteira convivi com e convivo com deficientes visuais. Então todos os trejeitos, tudo, o cara, ele não dava ratada em absolutamente nada. Foi fantástica a apresentação dele, fantástica mesmo. E assim, tem muitos outros que, lógico, a gente iria passar aqui horas e horas falando de filmes fantásticos e maravilhosos que já foram feitos e que continuam sendo feitos. Com certeza. Zé, e ao que você atribui hoje a diminuição, digamos assim, do sucesso das telenovelas? Porque até os anos 80, 90, inicinho dos anos 2000, por exemplo, as novelas eram de grande sucesso. Hoje você pergunta, que novela você está assistindo? Não estou assistindo nenhuma, porque as novelas hoje, elas têm isso e aquele outro, né? Muita violência, as pessoas querem algo mais leve, talvez. Ao que você atribui a essa falta de sucesso ou não sucesso hoje em dia das telenovelas? Olha, com o advento das TVs a cabo, e principalmente agora com os canais de streaming, é lógico que você tem muito mais opções
opções, porque até então, até no final dos anos 90, poucas eram as pessoas que dispunham de TVs a cabo. Eu tenho TV a cabo desde 97, mas eram pouquíssimas pessoas que, por exemplo, tinham a disponibilidade de assistir filmes primeiro na TV a cabo para depois assistir numa TV aberta. Então, é lógico, isso, quando você começa a vislumbrar novas opções, obviamente aquilo que você tanto gostava vai ficando obsoleto. E aí o grande barato é você se renovar. Nós artistas, nós comunicadores, nós temos que ser igual a camaleões. Todo dia mudarmos de pele. Isso não vai mudar a tua essência, mas você tem que mudar de pele e mudar a tua forma de ver, a tua forma de conquistar os teus ouvintes e, para quem é de televisão, conquistar o telespectador. Por quê? Porque ele está muito atento. Ele, de repente, vê coisas lá fora que ele não vê aqui. E para que você suplante, por exemplo, o que ele vê lá fora e continue aqui, você tem que fazer ou igual ou até mesmo melhor. Exatamente. Zé, qual foi a última novela que você assistiu, que você tem lembrança de ter assistido? Eu estava assistindo O Amor de Mãe, né? Eu acho muito interessante aquela novela. E as novelas, apesar delas serem ficção, mas elas trazem muito da vida real. Eu te digo isso pelo fato de viajar muito, de já ter viajado muito, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Então ela traz muito da retratação da vida diária, né? Às vezes, quem não tem noção, por exemplo, de ver a Regina fazendo o papel daquela mãe desesperada, buscando o filho, não se dando por vencida jamais, dizer, isso aí não existe. Sim, existe. Para isso, você tem que ir para os lugares assim mais recônditos, sabe? No meio da cidade, muitas das vezes você não vai ver isso. Principalmente você preocupado com o desenvolvimento, muito agarrado às coisas materiais, mas se você vai pelo lado espiritual, com certeza você vai encontrar muitos casos semelhantes. E aí vem de encontro com a novela Senhora do Destino, de 2004 para 2005, onde a Maria do Carmo, personagem da Susana Vieira, tinha aquela busca desenfreada pela filha que havia sido roubada pela terrível Nazaré. Não sei se você assistiu essa novela. Sim. Mas, a personagem da Renata Sorrah raptou a filha da Maria do Carmo, e aí foi a novela toda aquela busca desenfreada também pela filha, né? Sim. Uma coisa com relação às novelas que tem sotaque nordestino, por exemplo, não há um estudo, e eu digo isso por ser nordestino e por conhecer muito bem o Brasil. Não há um estudo. Todo mundo, o nordestino das novelas, sempre falam da mesma forma, quando não é verdade. Cada um de nós, de cada estado, tem uma forma própria de falar. Se você pegar hoje, por exemplo, se você assistir aquele filme lá, o que está passando na Globo agora, o Cinema Hollywood, eu acho muito show de bola. Por quê? Porque ali sim, ali foi estudado mesmo o cearenseis. Foi muito bacana. Os atores incorporaram mesmo o idioma local. Bacana, fato curioso. Eu não sabia, não estou assistindo o Cine Hollywood, mas acompanho as propagandas, né, e acho muito bacana mesmo a forma que eles arrumaram de aproveitarem essa quarentena também, essa pandemia, para colocar algo bacana no ar, né, porque essas reprises, eu particularmente acho elas muito recentes para serem colocadas agora como reprises, porque a gente mal acabou de assistir essas novelas. Em 2017
Manchete, por exemplo, passou Eta Mundo Bom, essa Novo Mundo, né? Foram novelas recentes. Fina Estampa foi de 2011, mas mesmo assim, uma novela bastante recente ainda na nossa mente, né? Bastante fresquinha ainda na nossa mente. Então, eu achei muito bacana essa forma deles de apresentarem esse programa também aí, para estarem aproveitando esse tempo todo aí que a TV tem para nos trazer coisas interessantes na pandemia. Eu acho uma forma legal também, Thaís, até mesmo, praticamente foi outro dia que passou Tapas e Beijos, mas assim, a forma com que a Fernanda Torres, maravilhosa, e a Andréa Beltrão, elas são fantásticas, elas desempenham, isso traz uma certa leveza, né, para os dias que a gente está vivendo hoje, porque, poxa, é muita morte, é muita mazela, e você, se não tem um psicológico bom, se você não busca fazer algo diferente, você vai acabar sucumbindo e acabar pirando também com muita notícia ruim que acontece. Exatamente, e a imunidade vai baixar tanto que você vai acabar contraindo o vírus, mesmo estando em casa. Sem dúvida. E Zé, tem aquela novela que você pode destacar, assim, que te fazia parar o mundo, que todo mundo tinha que ficar quieto na sala, ninguém podia falar, que você queria assistir? Não houve, Thaís, uma novela que me chamasse a atenção por demais. Mas eu quero ressaltar aqui algumas novelas, por exemplo, América, Caminho das Índias e O Clone, até mesmo por retratarem o enredo delas serem um enredo diferenciado, e isso me chamou a atenção. Eu sou muito fissurado em histórias do mundo, histórias com H, não histórias. Por quê? Porque eu creio que é importante que nós conheçamos outras culturas, que nós saibamos de outras culturas, para que a gente vai para aqueles lugares, né? E isso, veja, isso é tão distante e ao mesmo tempo é tão pertinho que você não sabe dizer se, mas isso nunca vai acontecer. O nunca é tão longe e ao mesmo tempo é muito perto. Foram novelas muito bacanas mesmo, e que parece que trouxeram aqueles países para pertinho de nós. Sim, o Clone mesmo, ele já veio com, olha só, essa questão do bebê de proveta, né, de fertilização in vitro. Então isso, olha só, gente, mas porque eu sou cego, eu não vou me interessar por isso. Não, antes de ser deficiente visual, antes você é um ser humano, e é fundamental que você conheça outras coisas. Exatamente, nós somos pessoas antes de deficientes visuais, né? Por isso que já se diz hoje, a nomenclatura é pessoas com deficiência. Não somos mais portadores, né? Alguém que porta uma deficiência não tem como portar e deixar ela em qualquer lugar. Verdade. Portadores, né? É uma coisa muito antiga já, e que na verdade nem deveria ter existido esse termo aí. Mas, enfim. E você, enquanto pessoa com deficiência visual, você tem alguma memória visual de aberturas de novelas, ou não chegou a ter essa percepção, assim, de alguma imagem que aparecia na abertura? Não, tem algumas coisas bem legais. Por exemplo, Pecado Capital, quando o Paulinho da Viola cantava Dinheiro na mão é vendaval, aí parecia aqueles cruzeiros antigos, né? Aqueles cruzeiros bem antigos. Já o Menino do Rio, que era interpretado pela Baby Consuelo, aparecia um surfista, né? Logicamente, numa prancha de surf, e também creio que era tipo uma prancha à vela, né? Então, isso das novelas mais antigas, né? Das novelas mais antigas. Tinha também a Locomotiva, que era a questão da maquiagem, né? Passava as moças fazendo maquiagem uma nas outras. Tinha o Tititi, que eram tesouras, porque a novela abordava a questão dos costureiros, né? Do Jacques Leclerc e do
Vitor Valentim, né? Então, é por aí, Thaís. Bacana, interessante. Eu fico sabendo de cada abertura quando eu estou fazendo essa pergunta para os meus entrevistados. Que bacana, porque eu não tenho memória visual nenhuma, né? Então, para mim é muito interessante saber dessas aberturas. Também nunca tive curiosidade de perguntar para alguém. Agora, nessas entrevistas, estou aprendendo muito. E sobre esses 70 anos da TV, que você tem a nos dizer sobre as transformações sofridas pela TV dos anos 50 até a atualidade? Isso sem dúvida nenhuma houve e haverá muito mais. Eu creio que com a chegada do streaming, a TV ela vai ter que se revitalizar, ela vai ter que mudar de pele, ela vai ter que se renovar, porque a cada dia, por exemplo, a começar, Thaís, pelos aparelhos de TV. Antigamente a gente tinha uns trambolhos, e o nome exato é esse mesmo. Exatamente. Trambolho. Pesado que só. Isso, né? Hoje tem TVs já no Japão que elas são como se fossem bolhas de sabão. Você desacredita nisso, né? Então, olha só, a começar pelos aparelhos de TV. E se a televisão é propriamente dita física, vamos lá, vamos pensar dessa forma, traçar dessa maneira. Se a TV física, ela não se revitalizar, ela não se renovar, ela vai perder funcionários, ela vai perder o que ela tem de mais interessante, que ainda é você sentar à frente de uma TV para assistir. Então, se não houver isso, mas as pessoas estão muito atentas, né? Os donos de TVs, os donos de conglomerados, porque a gente pode falar dessa forma, né? Uma empresa que, por exemplo, ela manda no universo televisivo do Brasil, é um conglomerado, quer queira, quer não, é sim, né? Então, tem que haver esse tipo de revitalização, tem que haver esse tipo de pensamento e, mais do que nunca, com a chegada agora das TVs, dos streamings nos nossos aparelhos smartphones, imagina isso, quem vai parar para assistir a um aparelho de TV, por exemplo, ficar à frente de um aparelho de TV, sendo que você tem o teu celular ao teu bel prazer. A qualquer hora, em qualquer lugar, né? Isso, e independe dele estar ligado ou não na energia, porque você tem dados móveis, você tem Wi-Fi, você tem planos que vão tranquilamente sustentar o que você quer assistir. Exatamente. Zé, nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, já te agradecendo pela parceria, né, pela paciência, também pela audiência aí no programa Teletema, que você por várias vezes já me falou aí que fica ligadinho nas entrevistas, nos nossos bate-papos aí. Te agradecendo muito por estar aqui com a gente, participando, dando a sua contribuição também aí para o nosso programa, na Rádio Teletema, nessa rede de mais 8 web rádios que estão retransmitindo aqui o nosso programa Teletema. E Zé, deixe as suas considerações finais, por favor, aí pra gente, uma mensagem final para os nossos ouvintes. E se você quiser deixar também suas redes sociais, site da Pedra Rara, para que as pessoas possam te encontrar, fique bem à vontade. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o espaço. Eu posso dizer assim, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas é como se a gente já se conhecesse há muito tempo, que, modéstia à parte, a gente tem um entrosamento bem legal e é isso que tem que prevalecer de pessoa para pessoa. É esse tipo de empatia, é esse tipo de desenvolvimento. Eu creio que dessa forma a humanidade ela caminha junto, ela caminha tranquilamente para um denominador comum. Não é obrigado a Thaís pensar igual o Zé, não é obrigado o Zé pensar igual a Thaís, mas desde que se respeitem, isso é fundamental. Agradecer a toda a equipe da Teletema pelo espaço me dado, agradecer a oportunidade aqui a todas as outras rádios, e a gente não cansa de agradecer isso. E se você quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, você vai no
no www.pedrarara.com.br. Lá vai estar todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, enfim, tudo que você imaginar, você vai ter ali no nosso site. E Thaís, é sempre uma honra poder estar aqui conversando contigo, conversando com teus ouvintes e dizer, quem ainda não ouviu, para um pouquinho. Eu sei que nem todo mundo tem que gostar de reggae, mas você quer ver um programa onde você não vai ver tristeza, onde você vai ver a tristeza pular de alegria, vem para cá pro Reggae Inbox, tá bom? Muito obrigado a todos. E olha, o que eu deixo de mensagem é isso, que a paz, as bênçãos, as positividades e a energia do Altíssimo esteja com todos vocês. Obrigado, Thaís. Obrigada, Zé. Nós que agradecemos, a honra é nossa de estar recebendo você aqui no nosso programa. Há muito tempo já queria fazer esse bate-papo aí com você. E tem alguma música de novela que você gostaria que a gente rodasse aqui no final do programa? Você poderia colocar Rodar Oceano, do Djavan. Bacana. Conversamos aqui no programa Teletema, então, com o amigo Zé Orlando, apresentador do programa Reggae Inbox na Teletema em diversas rádios da web do Brasil e da Europa.